Nos acompanhando na TV, vamos fazer mais um intervalo? E aí a gente segue aqui pelo YouTube. Tem aí também decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito das emendas parlamentares. Mais uma decisão sobre isso. Saímos para o intervalo, seguimos aqui pelo nosso YouTube, no nosso canal UOL. Saiu uma decisão aqui, inclusive um voto do Cristiano Zanin a respeito de réus políticos que são acusados de vender emendas parlamentares. Bom, para você não se perder na história, tem duas situações aí relacionadas às emendas parlamentares hoje no Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, eles estão votando a liberação das emendas, né? Essa é a nossa manchete principal. O STF já formou maioria para liberar as emendas após o acordo entre os poderes. São 6 votos a 0, 5 ministros ainda precisam votar e esses repates, segundo esses acordos, terão mais transparência. Essa aprovação, ela aconteceu por um pedido de votação urgente de Flávio Dino, que também pressionou o Congresso por um acordo, ao citar mais de 80 inquéritos em andamento. Bom, esse é um ponto. Outro ponto, as investigações de parlamentares acusados de vender emendas, né? De vender emendas parlamentares em troca de receber 25% do valor dessas verbas. O ministro do STF, Cristiano Zanin, votou hoje para tornar réus 3 políticos do PL acusados disso. A primeira turma do STF analisa a denúncia que foi apresentada pela PGR contra 2 deputados e um ex-deputado bolsonarista. A acusação está sendo julgada em plenário virtual também, em sessão que deve durar até o dia 11 de março, devido ao recesso do carnaval. A Procuradoria denunciou 9 pessoas, entre elas os deputados Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, o pastor Gil, que também é do mesmo partido do mesmo estado, além do deputado Bosco Costa, que é do PL de Sergipe. Políticos são acusados de formação de organização criminosa e de corrupção. Segundo essa denúncia, entre dezembro de 2019 e agosto de 2020, eles repassaram verbas de emenda parlamentar para o município do Maranhão em troca de receberem de volta uma parte dos recursos. Os acusados viram réus se 3 dos 5 ministros da primeira turma aceitarem a denúncia. Nesse caso, eles terão que responder a uma ação penal que pode levá-los à prisão em caso de condenação. Ainda faltam votar Dino, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que compõem essa turma. Mas já saiu o voto de Cristiano Zanin e ele votou sim para que eles se tornem réus por venda de emendas parlamentares. Estamos tratando de um assunto muito importante de hoje, que são as emendas parlamentares, 2 julgamentos do Supremo Tribunal Federal sendo julgados neste momento. Primeiro, para a liberação das emendas, segundo, para a investigação de parlamentares acusados de venda de emendas. Josias, nesse ponto aí, você que já falou sobre a liberação das emendas e falou que isso é temerário para o nosso país, e aí a gente tem aí esse caso, né? Sobre 3 parlamentares do PL que podem se tornar réus. Zanin vota, então, o primeiro voto para sim, para que eles se tornem réus. Isso daqui é uma investigação, Fabiola, que demorou 6 anos para ser concluída. A denúncia foi apresentada no ano passado, o Supremo estava com isso lá, o relator é o Cristiano Zanin, o Supremo estava com isso lá engavetado, e não fazia nexo manter isto na gaveta, é uma denúncia formal da Procuradoria-Geral da República, num instante em que o outro ministro da mesma turma, estamos falando da primeira turma do Supremo, então o Cristiano Zanin hoje é o presidente dessa turma. A partir de outubro, ele será sucedido pelo Flávio Dino. Então, são os dois que estão lidando com emendas na turma. Que preside a turma hoje, estava com essa denúncia de desvio, essa denúncia já formulada pela Procuradoria, de desvio de verbas de emenda na gaveta, e o outro, que vai assumir a presidência da turma, o Flávio Dino, está lidando com uma negociação com o Congresso para exigir transparência, exigir
é que os recursos sejam rastreáveis, porque do jeito que está, estão sujeitas as verbas públicas a roubo. Para falar português, claro, neste caso específico, a Polícia Federal apresentou áudios, vídeos de parlamentares negociando o desvio escrachado de verbas públicas. Estamos falando de 3 deputados, todos eles do PL, Josemar Maranhãozinho, a imagem dele, foram exibidas imagens dele com malas de dinheiro, Pastor Gil, Bosco Costa. Então, era uma denúncia que já devia ter sido aceita há muito tempo. Estamos falando de algo que está em curso há 6 anos. Agora, o Supremo aceitará a denúncia, portanto, a denúncia vai ser convertida em ação penal, e aí vai se abrir um processo em que será oferecido aos acusados, agora convertidos em réus, prestes a ser convertidos em réus, amplo direito de defesa, aí vão começar aqueles procedimentos procrastinatórios, vão empurrar isto com a barriga, o quanto puderem, né? Então, vamos estimar que esse julgamento demore mais uns 2 anos. E nas negociações que ocorreram agora para liberar as emendas que estavam bloqueadas pelo Flávio Dino, o ministro disse aos parlamentares: olha, tem aqui 80 investigações. Então, nós estamos falando de uma, Fabíola, num contexto de 80, estamos falando de um grão de areia num mar de investigações, de denúncias, de suspeitas de desvio, né? Então, é muito pouco, perto da necessidade. Para que as emendas fossem liberadas, e elas estão sendo liberadas, já se formou maioria no Supremo para liberar as emendas, o contribuinte mereceria uma atenção maior do Supremo em relação a esta enxurrada de investigações que estão lá, abarrotando os armários do Supremo. Estamos falando de uma só, vai ser aceita agora a denúncia, portanto, haverá a abertura de uma ação penal, e sabe Deus quando isso será julgado, Fabíola. O Thales, quando a gente vê os detalhes, né, da denúncia, é revoltante, né? É revoltante isso, né? Você vê um parlamentar eleito pelo povo e as pessoas votam nele, acreditam. Aí o cara negocia a emenda para receber uma parte do dinheiro, negociando com esses pequenos municípios. Tem tanta sujeira envolvendo essas emendas parlamentares, né, Thales? O que a gente diz para o eleitor? O que a gente diz para a nossa audiência? O que eles estão dizendo para o eleitor é que a classe política, que o político no Brasil está corrompido. Esse caso daí são apenas 3 parlamentares, mas o orçamento secreto criado lá pelo Arthur Lira, Rodrigo Maia, esse orçamento secreto, ele permitiu não só esses 3 casos, serão dezenas, quiçá centenas de casos. Todos os políticos falam no Congresso sobre ter havido uma enxurrada, uma verdadeira festança da cúpula, dos líderes, distribuindo emendas, dos presidentes, o Arthur Lira, o Davi Alcolumbre, distribuíram emendas para os aliados dele, distribuíram dinheiro. Na verdade, essas emendas são dinheiro. Emendas parlamentares significa dinheiro mandado para os grotões do país, muito dinheiro, e usado de uma maneira estranha. Se revelou casos em que um político de um estado do Nordeste mandava dinheiro para um município de outro estado, por algum arranjo aí, junto com a empresa que ia fazer a obra. E, claro, daí saindo dinheiro. E envolveu vários políticos, alguns conhecidos, bem de renome. Então, isso daí ainda tem muita sujeira. É por isso que é preciso, aqueles 80 casos citados pelo Flávio Dino, não dá para aquilo ficar escondido embaixo do tapete. Está na hora do Supremo vir e revelar quais são os 80 casos. E a sociedade saber e poder se mexer diante disso. É fundamental. Não dá mais para ficar escondendo o sol com a peneira. É esse o problema. Tem outro aspecto, viu, Fabíola? Fala. Você fala muito rapidamente. Você diz, o que o parlamentar pode dizer para o
para o povo numa hora dessa, né? Costuma-se dizer que o Congresso é a casa do povo, né? Se fosse verdade, a sociedade providenciaria o despejo de muitos dos atuais ocupantes dessa casa, né? E aí, o que dizer o eleitor? Na verdade, o eleitor precisaria dizer algo, né? O eleitor precisaria fazer esses políticos que são indignos de representá-los no Congresso, fazer esses políticos trabalharem, sonegando a eles a reeleição. Então, é hora de também o eleitor olhar para o que está se passando e observar esses personagens todos, né? Daí a relevância do que o Tales disse, é preciso levar esses inquéritos à vitrine para que o eleitor tenha o direito de sonegar a estes parlamentares a reeleição. Se a casa é do povo, é preciso desalojar determinados inquilinos, Fabiola.